a ideia da indústria cultural, ela é muito marcante, ela é muito importante, é um dos conteúdos que mais caem em vestibular, porque a escola de Frankfurt, que também tem essa visão, é chamado de teoria crítica, ela contempla vários autores, né? Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, o Habermas, né? Que a gente já viu naquela ideia do agir comunicativo. Se você colocar lá no Googlezão, jogou lá, a escola de Frankfurt, né? É um instituto para pesquisa social da Universidade de Frankfurt, né? Que fica na Alemanha. O que acontece? Tem vários autores que são importantes, ó, aqui, ó, Adorno, Marcuse, Habermas, Horkheimer. A ideia deles, eles fazem uma releitura do marxismo, tá? E eles são conhecidos como movimento da teoria crítica, porque eles acreditam que nem o socialismo e nem o capitalismo valoriza a arte como ela deveria ser, ou a arte no seu sentido de expressão artística, como a gente sempre pensa a arte, tá? E a problemática é o seguinte, para os frankfurtianos em geral, o capitalismo chegou a um impasse diante da técnica, que era para parecer libertadora, né? A produção tecnológica, nossa, a gente vai desenvolver ciência e quanto mais a gente desenvolve tecnologia, mais a vida humana fica fácil, confortável e livre. Então, essa última parte não. Liberdade não se associou ao desenvolvimento tecnológico, né, segundo os pensadores frankfurtianos, e o contrário. Né, a técnica se revelou um artífice de uma ordem tecnocrática e opressora. Como assim? A técnica se revelou um meio, né, para que você tenha um certo controle social, né, que é a tecnologia, kratos é poder, então seria uma forma de governo, de controle a partir do meio técnico, certo? E daí nós vamos ter vários autores, mas vamos começar suave com o Walter Benjamin, que é o mais legal, assim, mais que vê o aspecto mais positivo das invenções técnicas. Ele está lá em 1940, morre em 1940, então as fotos dele são em preto e branco, então ele já é um cara não tão contemporâneo, né, um pouquinho mais velho. Ele está refletindo ainda sobre o uso da fotografia, o cinema ainda não estava em toda a sua glória, né? E, nesse sentido, o Walter Benjamin fala que a arte, ela, ao ser reproduzida, lembrem o conceito que já trabalhamos de reprodutibilidade técnica, né? Quando a arte é reproduzida várias vezes, que nem cópias, né, ou fotografia, essa relação do público, do indivíduo com a arte, obviamente muda, mas o Walter Benjamin vê que essa reprodução maior também é boa, porque você tem um acesso maior, você tem uma democratização da arte, ou seja, mais pessoas acessam a arte, mais pessoas têm acesso à cultura e show de bola, isso é legal, né? Você pensar, por exemplo, a Mona Lisa, né? Você sabe qual obra é a Mona Lisa, mas você nunca foi lá na França, no Museu do Louvre, ver lá o retrato cuticute da Mona Lisa, mas você sabe que é uma pintura renascentista, que desenvolve técnicas, que tem o Leonardo da Vinci, que é o tartaruga ninja mais importante, né? Porque ele é o renascentista mais popular. Então, o que acontece? Nesse sentido, a gente tem maior acesso à arte, né? Então, a gente não precisa contratar uma banda para escutar uma música, né? Não precisa contratar um pintor para ter uma fotografia. Nunca foi tão fácil, inclusive, tirar uma foto, escutar uma música. Então, essa visão da produção industrial na cultura, para o Adorno e Horkheimer, que são outros dois autores, e eu coloco eles juntos, porque eles têm pensamentos. Eles têm livros que são juntos e têm pensamentos que trabalham juntos. Mas, ó, Escola de Frankfurt, eles que inventaram uma palavra indústria cultural, tá? O Horkheimer escreve um livro chamado Eclipse da Razão, né? Justamente com a ideia do obscurecimento da razão. Por quê? Veja, para eles aqui, nós estamos estudando estética, então a obra de arte passaria, né, como ela se tornou reprodução, comercialização, se tornou uma mercadoria. Lembre-se que
eles fazem uma releitura marxista, então no Marx, já deve ter domínio, no Marx tudo no sistema capitalista se torna mercadoria, inclusive até a mão de obra do ser humano, do proletário, né? Por isso a alienação e tudo mais. Então, se a arte se torna uma mercadoria, ela entra nessa lógica aqui: produção, circulação, venda, consumo. Produção, circulação, venda, consumo. Ou seja, tudo é feito para lucrar. Tá? Então, a própria cultura, aquilo que era mais essencialmente humano, aquilo que a gente produzia para se expressar, se torna industrial, se torna feito em larga escala, se torna pronto para o consumo e, nesse sentido, se perde a essência da arte. Você perde a potencialização que a arte tem de você poder estar se expressando, de você poder estar se construindo, certo? Tá? Esse vídeo é muito top, eu recomendo assistir. É do Don Quixote, Escola de Frankfurt, né? Tem uma aula explicativa do professor Francisco, depois um clipe zoeira no final. Então, mas o que é essa indústria cultural, então? É você pegar algo pela reprodutibilidade, você reproduzir algo várias vezes e utilizar a própria cultura como essa reprodução. Então, é uma cultura que Adorno chama de semicultura, uma cultura pela metade. Porque parece que a gente está escolhendo o que consome, mas, na verdade, deixam algo pronto para a gente consumir de uma maneira, às vezes, até impensada. Você já tem algo que é consumido, e aí vem o conceito de cultura de massa, né? Massificação. Então, quando você pensa massa, você está lá fazendo uma massa de panqueca, ovo, farinha, leite, pitada de sal, fermento. Massa é um troço homogêneo, né? Você tem que pegar várias coisas diferentes e fazer virar uma coisa só. Quando você pensa cultura de massa, é uma cultura construída de maneira a ser homogênea, ou seja, para todo mundo consumir a mesma coisa,